A paz do Senhor, irmãos. Hoje venho trazer esta linda imagem e através dela vamos meditar em primícias e grande colheita, a lei e a graça. Nesta imagem podemos ver parte do planeta Terra e em destaque a pequena nação de Israel. Esta nação que Deus levantou para ser uma nação santa, para ensinar a todo o povo do planeta. Quero ler aqui em João, capítulo 3, versículo 16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero enfatizar que Deus amou o mundo inteiro. Olhando para este planeta, nós vemos muitas nações. E Deus amou todas elas. Israel é aproximadamente 1% do planeta. Então, esta pequena nação foi levantada para Deus tratar, ensinar, vir ao meio deles, dar experiência com ele, para depois Israel sair como sacerdote pelo mundo. Israel falhou e Deus mandou juízo para eles, porque Israel era o bode expiatório. Israel pagou um preço para cumprir uma missão que ia beneficiar todos os filhos de Deus. Foi por amor a nós que Israel foi ao sacrifício, porque ele mesmo não quis obedecer. Então Deus mandou juízos para obrigar ele a cumprir a missão. Vamos falar sobre lei e graça. A lei já existia muito antes de Israel. Na Bíblia vemos que Abraão, eles já cumpriam as leis. Vemos isso lá em Gênesis, capítulo 26 e o versículo 5, que diz assim: Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então podemos ver que Deus já trabalhava com leis e decretos, porque o desejo de Deus é que seus filhos sejam santos. E é através desses ensinos é que o homem aprende como adorar Ele, como agradar o seu coração. Deus já tinha esses seus sacerdotes espalhados por todo o mundo. Vemos que Abraão se encontrou com Melquisedeque, que já era um sacerdote do Deus Altíssimo. Também vemos Jetro, sogro de Moisés, já era sacerdote. Eles não eram da tribo de Israel, mas eles tinham contato com Deus, eles tinham comunhão com Deus. Mas esses sacerdotes individuais não alcançavam multidões com o seu ensino. Então, nos planos misericordiosos de Deus, ele cria uma nação inteira de sacerdotes. Israel tinha que se santificar ao máximo. Por isso, Deus estabeleceu que esta nação ia viver de regime teocrático. Deus mandou alimentos, mandou vestimento, mandou habitação, para que eles não trabalhassem, apenas vivessem dedicado ao sistema religioso. Israel, 6 dias na semana, trabalhava em prol da multidão. E no 7º dia, ele era dedicado a fazer a sua adoração pessoal. Ele fazia o mesmo serviço que fazia nos 7º dia, nos 6 dias. Mas o 7º era a sua oração pessoal a Deus. E é isso que a lei veio. A lei veio nos ensinar que para um Deus é necessário uma adoração, uma entrega, que devemos ser santo, ter um caráter perfeito, cheio de amor, de perdão, de mansidão, simples, prudente. Esses são o que agradam a Deus. Depois que a gente preparar a nossa vida no altar, nós devemos nos consagrar, reservar tempo para depois ir buscar a Deus, porque só uma adoração perfeita é aceita por Deus. O que fazemos hoje na igreja é basicamente louvar, glorificar, ter comunhão com os irmãos. Isso agrada muito a Deus. Igreja é lugar da gente aprender e ensinar, e quando chegar em casa praticar a perfeita adoração ao Criador. Portanto, a Bíblia que nós temos hoje,
conta a história da trajetória deste pequeno povo, 1% da humanidade. A trajetória que eles tiveram com Deus. Mas Deus tinha trajetórias com todas as outras nações que não foram escritas à sua Bíblia. Aqui temos apenas a história do povo levantado como modelo para nós. Agora vamos falar da graça. A graça também já existia desde o princípio, desde o primeiro pecado. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que Deus veio ao encontro deles, preparou roupas e os vestiu. Significa que Deus os perdoou e os acolheu, embora eles arcassem com a consequência do pecado, porque Deus oferece perdão, mas o homem tem que ter consciência do que fez, e se ele só tem através do sofrimento, para que gere arrependimento. Então, desde o primeiro pecado, Deus tem derramado a sua graça salvadora. O homem não vai à perdição porque erra se ele se arrepende. A graça é derramada sobre ele. E Jesus veio trazer esta graça, que é derramada desde o princípio. Todo aquele povo, de Adão até a morte de Jesus, eles estavam predestinados à graça salvadora. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, ele venceu a morte, desceu ao mundo dos mortos, pregou aos espíritos cativos. Esses eram os espíritos que desde o princípio estavam lá, e Jesus chegou para os libertar, se apresentando como Filho de Deus que estava previsto, mas que agora chegou, trazendo justiça para eles. A partir de então, agora depois da morte de Cristo na cruz, agora o homem precisa abrir sua boca, crer e confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tendo um verdadeiro arrependimento, ele é selado pelo Espírito Santo e será salvo. Vamos entender melhor o que são primícias e grande colheita? Deus, em seu plano misericordioso, ele estabeleceu que os seus filhos chegariam diante dele dividido em 2 grupos. O grupo das primícias, que são os primeiros, aqueles que se santificam. A Bíblia diz que Jesus entregará a Deus as primícias, os santificados, como oferta agradável a ele. Os demais cristãos que aceitam Cristo, que recebem o Espírito Santo, mas que não conseguem levar uma vida de santificação, eles precisam ser acolhidos, porque eles são a grande colheita. Os nossos irmãos, meninos em Cristo, eles são plano de Deus, eles são amados, eles são preciosos do Senhor. Deus os entregará a Jesus, e Jesus trará eles no reino milenial, para tratá-los, para eles se santificar. E no final do reino, Jesus entregará ao Pai. No reino, o mundo estará restaurado e o diabo estará preso. Será um ambiente propício para o homem se entregar ao amor e adorar o Criador. Que foi esse o plano de Deus quando colocou o homem no Éden. Não era para o homem sofrer, era para o homem viver em paz e harmonia e o adorar, e assim voltará para casa. Então Jesus veio para cumprir a lei, para nos mostrar, por exemplo, o seu viver, como cumprir a lei de Deus em amor. Aqueles rituais todos que Israel tinha que cumprir, lei cerimonialista, era para o tornar 7 dias por semana empenhado nas coisas religiosas. Mas a lição da lei é que devemos nos consagrar, nos santificar e depois adorar a Deus. Jesus veio ensinar isso. Jesus era um homem perfeito. E Jesus se isolava dos outros discípulos. Ele ia ao monte orar, passar noites de oração, ter comunhão com Deus, fazer a sua adoração pessoal. É isso que devemos aprender com Jesus, a sua vida íntegra e a sua adoração e o seu amor e a sua misericórdia para com a grande colheita. Então, irmão, que possamos perseverar para sermos dignos de ser acolhidos como primícias de Deus, para chegar logo na nossa casa, para estar junto com o nosso Pai. Que possamos nos santificar e adorar o Criador, cumprindo os mandamentos.
e buscando almas para o reino, trazer os nossos irmãos que estão caminhando para a perdição, ensinando que basta crer, confessar de todo o coração que Jesus é o Senhor, que eles estão livres dessa perdição, que eles têm a chance de se santificar no reino. Não temos tempo a perder. Então, em nosso descanso, seja sábado, domingo, qualquer dia, devemos meditar nas coisas de Deus, adorar e trabalhar para o seu reino, porque o tempo é curto, Jesus está às portas e nós devemos lutar, buscar o reino de Deus, que a Bíblia diz que é tomado à força, para que possamos receber o nosso galardão, a nossa herança, a vida eterna, junto com o nosso soberano Pai, Deus e Criador, ao lado do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.